Querido, o homem de Deus, Salomão, ele falou uma coisa muito interessante. Quando triunfa o justo, há uma grande alegria, a grande festa. Por isso que eu falei para você chacoalhar o seu irmão, porque ele é justo. Porque a pessoa que está ao seu lado é justificado por Deus. Vire para ela, dá mais um abraço, fala assim: hoje você está feliz. Fala assim: eu consigo ver a felicidade no seu olhar. Eu consigo ver, fala para ela, eu consigo ver a alegria dentro de você. Dá um sorriso bem bonito para ela, fala assim: que bom te ver aqui. Querido, porque lá no mundo o ímpio, ele não tem isso, porque ele se esconde. Quantas pessoas hoje estão se escondendo nos bares? Quantas pessoas hoje estão se escondendo na balada? E hoje você veio aqui triunfar o nome do Senhor, seu Deus, que vive, que reina, que é eternamente na nossa vida. Por isso, a palavra de Deus fala que o justo triunfa. O justo, ele festeja. E hoje você tem motivo para festejar o nome do Senhor. Hoje você tem motivo porque Deus trouxe você aqui, porque Deus deu para você uma semana abençoada, porque Deus deu para você um fôlego de vida. Querido, a coisa mais importante é adorar a Deus, é louvar a Deus. Nunca deixe essa essência da alegria de adorar a Deus. Nunca permita que essa essência da adoração se ausente dentro de você. Nós passamos por muitas vezes semanas difíceis, ou até mesmo dias difíceis, mas esse momento de adorar a Deus é um momento único, que você expressa seu coração, que você expressa seus sentimentos. No versículo 28 diz assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, o justo se multiplica. Querido, a justiça de Deus vai multiplicar a alegria dentro do teu coração. Hoje, quando você entra na presença de Deus com toda a tua alegria, com todo o teu temor, com toda a sua excelência, Deus faz multiplicar. Eu convido você a colocar a Bíblia sobre o seu assento, a mão sobre o seu coração, e entrasse nesse mover, nesse ambiente sobrenatural que está sobre este lugar. Começasse a trazer a sua memória, a sua semana, e começar a se lançar aqui nos pés da cruz os seus problemas. Lance aqui no altar. Fala assim: Deus, aqui está, Senhor, para aquela dificuldade que eu passei essa semana. Lança aqui nos pés da cruz, querido, aquilo que Deus permitiu que você passasse essa semana, para você triunfar na sexta-feira, para você triunfar no sábado, para você triunfar no domingo. Começa a festejar, querido, pelo fôlego de vida que Deus te deu. Começa a festejar, querido, pela saúde que Deus te deu. Começa a festejar pelo privilégio que Deus te deu para você estar aqui hoje na presença dEle. Oh Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, fique à vontade em nosso meio, Senhor. Fique à vontade nessa sexta-feira, nesse culto, Senhor. Sabemos, Senhor meu Pai, que te adorar, Senhor Pai, é o nosso maior prazer. Senhor Pai, somos gratos, Senhor meu Pai, por essa semana, pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta-feira. E somos gratos, Senhor Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença hoje. Por isso, Senhor Pai, fique à vontade em nosso meio. Contempla, Senhor Pai, a Tua igreja nessa noite. Contempla cada coração, que haja cura, que haja manifestação do Teu Espírito Santo, que haja, Senhor Pai, milagre nessa noite. Porque aqui, Senhor Pai, tem um ambiente, tem, Senhor Pai, uma igreja, Senhor Pai, proporcionada, Senhor Pai, uma igreja preparada, Senhor Deus, pela Tua manifestação. Lançamos, Senhor Pai, diante do Senhor. Lançamos, Senhor Deus querido, diante, Senhor Pai, da Tua cruz. Lançamos, Senhor Deus querido, no altar os nossos pecados, nossas dificuldades, os nossos problemas, Senhor Pai. Deixamos de lado, Senhor Pai, o mundo natural e entramos nessa presença gloriosa do Espírito Santo. Fique à vontade, opera em nossos corações. Fique à vontade nesse ambiente que é totalmente Teu, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, dá um abraço a essa pessoa que está ao seu lado. Lança uma palavra profética na vida dela nesse instante. Fala para ela: hoje Deus trouxe você aqui para trazer à existência o milagre que você precisa.
Se você crê nessa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluias. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Só a igreja. Não dá, sem pra viver. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Comece a clamar pelo Senhor. Oh, aleluias. Oh, Senhor. Sei que o Senhor está neste lugar, Senhor. Sobre as nossas vidas, Deus. Aleluias. Glória a Deus.
grande és tu, Senhor. Oh, Deus. É o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare pro Senhor que quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande
não sei o que tem te afrontado durante essa semana. Se é uma enfermidade, se é um cansaço, se é uma frase. Mas comece a imaginar o tamanho desse Deus, o tamanho das bênçãos, o tamanho do que te espera e do que te acompanha. E declara a derrota desse acusador. Fala assim: Senhor Jesus, como igreja, nós repreendemos agora, nós paralisamos agora toda ação do inferno, toda palavra maldita, todo levante do inimigo, e nós declaramos: Satanás, você não é nada perante o meu Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Pode se assentar. Abre em 2 Crônicas 26. Não perca essa conexão que você está no Espírito Santo de Deus. 2 Crônicas 26. Continua conectado aí. Hoje é o nosso culto de ministrando a liderança. Quem achou, fala glória a Deus. Quem não achou, fala ai de mim. Glória a Deus. Então, Pai, nesse momento nós passamos ao ministério da palavra. Que Teu Espírito agora torne aberto nossos olhos, ouvidos espirituais, Senhor, a fim de que essa palavra se cumpra em nossas vidas, Senhor. Que a direção de hoje, Deus, seja impregnada, Deus, na nossa lembrança, na nossa alma, para que possamos cumprir o objetivo, Senhor, pelo qual o Senhor está enviando a semente de hoje, Pai. Fala conosco, ocupa Teu lugar de honra, Jesus. Enquanto ministramos, cuidamos das coisas do Pai, que o Senhor esteja ministrando os Seus anjos, Pai. Espírito de Deus, vem sobre nós agora. Nós invocamos Tua presença e Tua manifestação, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estou com uma gripe hoje, com tosse, mas Deus é bom e maravilhoso. Amém? Hoje eu queria falar sobre o reinado de Uzias. É um líder que buscava a Deus, como se diz, se empenhou para Deus, por um reinado, por uma liderança, mas ele deixou a sua origem afetar, a sua vida. A gente vê muitas pessoas que começam bem, seguem bem, mas na hora de finalizar, a sua origem clama. Tem gente que fala, quando não apronta na entrada, apronta na saída. Mas nós vemos aqui Uzias, um grande homem. Esses dias eu estava falando sobre a vida de Uzias. Eu falei, é interessante, um rapaz que... Vamos falar um pouquinho sobre Uzias. O pai dele era Amazias. Com 25 anos, o pai dele assumiu o reinado. E ele abriu um reinado de guerra, de conflito. Reinou 29 anos. Dominou vários povos. Mas o erro do pai dele, que está lá no capítulo 25, verso 14, foi que ele dominou uma raça chamada os Edomitas. Dá uma lida lá, 25:14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tornou-os por seus deuses e adorou-os e lhes queimou incenso. Ele foi lá, dominou uma raça, pegou os deuses daquele povo e começou a adorar. E naturalmente nosso Deus não permitiu, e ele terminou a vida dele assassinado. E com 16 anos, já no capítulo 26 de 2 Crônica, Uzias assumiu o reinado com 16 anos de idade. E ele reinou 59 anos. Então, ou seja, ele viveu 68 anos. E o reinado de Uzias era interessante porque ele desenvolveu armamento pessoal. Ele desenvolveu capacete, couraças, lanças, armas diversas.
Ele desenvolveu armas de longa distância, sistema de irrigação da agricultura. Ele é um cara que ele se empenhava em tudo que ele fazia, ele era extremamente inteligente. E ele desenvolveu ferramentas para que o reinado dele fosse um reinado melhor. E à medida que o reinado era pequeno, ele ia expandindo, dominando, crescendo, e quem não guerreava contra ele passava a servir ele. Mas acaba Uzias também como o pai dele, querendo ser Deus. E o grande problema da liderança, seja ela onde você exerce essa liderança, sim, porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas o que é ser líder? Se você é um porteiro, você é um líder daquela portaria. Eu sei que está lá, é ou não é, calma? Seja o que você está fazendo, você está liderando aquele momento. Você lidera a sua vida, você lidera a vida dos outros, você lidera a sua família, a sua equipe, e você lidera você mesmo, é você que decide. Você, tomando as decisões, você está liderando a sua vida. Ninguém aqui nasce por um tanto, fala, o que eu vou fazer hoje? Não sei, deixa eu ver, está ventando para o norte, eu vou andar para o norte. Não é assim, né? Por isso a importância de você entender os caminhos de uma boa liderança, né? Porque você tem pessoas que dependem das suas decisões. E liderar é tomar decisões assertivas, a máximo assertivas possíveis. Amém? Então nós vemos aqui, no reinado de Uzias, que ele foi o rei que reinou por um período mais longo de Israel. Ele criou armas. O exército dele é de 307 mil homens. Pensa para você ver a autoridade que esse jovem tinha. Ele morreu com 68 anos, então durante muito tempo ele teve um reinado ainda na sua mocidade, ainda num tempo, né, viril da sua vida. E ele usava alguns princípios para que a liderança dele começasse a dar certo. E é esses princípios que nós temos que nos apegar. No verso 5, ele começou a jornada dele buscando a Deus, porque ele sabia que quando ele buscasse a Deus, ele teria sucesso. Diz assim, porque pôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Querido, o que eu acho mais interessante eu tenho conversado com algumas pessoas, porque a Sara Nossa Terra, né, é uma igreja que forma líderes. A ideia é pegar um não cristão, tornar ele cristão, e desse cristão um discípulo, do discípulo um líder. Porque é isso que Jesus deixou. Senão, a igreja tinha morrido há muito tempo. Essa é a visão de reino. É nos capacitar e potencializar para que sejamos, né, ganhadores de almas, para que possamos liderar esse povo que está perdido lá fora até as portas de Jerusalém. Se você não sabe a sua missão é essa: é pegar o não salvo e levar ele a caminho da vida eterna e colocar ele lá dentro. Isso é a liderança espiritual. O mundo vivia perdido em suas questões. Jesus Cristo veio e colocou o quê? Ordem espiritual nas coisas. Haviam todas as leis mosaicas, mas veio Jesus e colocou o quê? Ordem espiritual. E o que ele fez? Ele acabou com os conflitos espirituais. Tanto é que mataram Jesus, por quê? Porque ele estava mexendo e gerando conflitos espirituais daqueles hipócritas e fariseus. E logo depois que mataram Jesus, Paulo e Silas vão lá, fazem milagres. O que os fariseus fizeram? Vocês não podem reproduzir os sinais que aquele Jesus fazia. Espiritualmente nós estamos acomodados. Lá fora o mundo está acomodado espiritualmente. As pessoas buscam direção natural, no ensino, na escola, lógico, óbvio, como todos nós, cada um na sua área. E espiritualmente eles buscam onde? Búzios, tarô, signo,
quiromancia e outros tipos de práticas para buscar suas direções. Mas aqui Uzias, ainda jovem, 16 anos, o primeiro passo que ele deu foi o quê? Foi buscar a Deus. E ouvindo quem? Ouvindo ainda Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Buscar a Deus nas pessoas que são usadas por Deus é um grande princípio de liderança. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu busco a Deus e Deus fala comigo. Amém, meu irmão. É isso que nós temos em comum, eu, pastor, e vocês, ovelha. Deus me ouve e ouve vocês também. O mesmo patrão que nós temos. E outra coisa, se você quiser ser um pastor, um bispo, você vai ser. Porque é Deus que te levanta. E Uzias, ele buscava Zacarias, ele buscava a voz de Deus através do profeta, a visão de Deus através do profeta. E a palavra o que? Diz que Deus o fez prosperar. Porque você está seguindo a orientação, o caminho. Deus não vai te dar uma barca furada, jamais. Deus não vai dar um barco furado para você remar dentro dele. Qualquer projeto que você tiver debaixo da direção de Deus, ele vai prosperar. É por isso que é importante buscar. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, qual o caminho? O segundo passo está no verso 6, diz assim: saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Ele buscou espaço para crescer, querido. O cristão limitado, o líder limitado, a própria palavra fala, limitado. Ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, ele não se acomoda na sua posição. Tem líder que você conhece, ele está lá há 20 anos sendo líder ali das crianças. Nada contra. Eu congreguei numa igreja em 2002. Nós estamos em 2013 e agora é o mesmo pastor na igreja, o mesmo povo, a mesma igreja, do mesmo tamanho. Nós precisamos de espaço para crescer. Esse espaço já está pequeno para a gente, para todo o projeto que tem no nosso coração. Você precisa de espaço para crescer. Você tem que começar a gerar esse espaço dentro de você. Os espaços emocionais, novos relacionamentos, é assim que você abre espaços emocionais, rompendo os seus limites. Aquela pessoa que só te joga para baixo, para de falar com ela. Ora por ela, vai falar com quem abre distância. Aquele cara que você chega e fala, nossa, Deus me deu uma visão. Ele fala, será? Tira esse cara da sua reta. Aquele que fala, vamos lá, abre espaço. Espaços financeiros, lógico. Você acha que você está aí batalhando, parceiro de Deus, para a sua igreja crescer, prosperar e ter conforto, para abrir rádio, abrir televisão, fazer as obras sociais, abrir as igrejas que a gente tem aberto. Isso é ganhar espaço. Ou você está feliz só com a nossa TV web aí, que oi web. Não, querido, nós temos que ter um canal aberto. Espaço para crescer, e vocês têm que estar pregando aqui para esse povo que vai estar lá fora assistindo. Interessante no verso 6 é que ele venceu 3 inimigos imediatos. Ele venceu, aliás, no verso 7, Deus os ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Já os amonitas, no verso 8, deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Às vezes o seu nome vai ser conhecido lá no inferno, meu irmão.
Quando Satanás enviar um demônio, ele vai querer tomar uma coça lá do que vir confrontar você. Seus inimigos vão cair. E aqueles que não caírem vão ter que vir te agradar. Vão ter que vir para te conhecer, trazer presente, ver o que está acontecendo, ver como que está. Mas o mais importante, você tem que derrotar os seus inimigos. Sejam eles quais forem hoje. O que você não domina vai te dominar. E Uzias sabia do princípio do domínio. Então o que ele fez? Ele derrotou os 3 principais. Depois os amonitas eram, uma raça que andava meio que pela borda. A gente já falou sobre isso aqui. Mas o que acontece? Nos amonitas, só o nome, a presença de Uzias, fez com que eles se aliançassem a Uzias. Eu não estou dizendo que o diabo veio fazer aliança com você, mas tem pessoas aí fora que querem ocupar o seu espaço. Mas muitos vão vender as coisas que tem para querer ser seu sócio, para querer estar andando com você, para querer te acompanhar para onde você vai, para querer juntar com você, No verso 9 e 10, ele era um homem estratégico, querido. Diz assim: também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale da porta do ângulo das fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Meu irmão, tinha 307 mil homens. Como é que ele ia alimentar isso? A gente só vê essa conversa. Davi, como é que a turma cantava lá, as concubinas de Saul? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Mas quem comia? Onde que dava comida para esse povo? Uzias era estratégico. Ele investiu no gado, a turma fazia churrasco todo dia, comia no quilo. Não era marmitex. Empregado mal alimentado não fica. Não, mas é verdade, irmão. Você quer ter um negócio, mas não quer investir. Você quer ter uma equipe, mas não quer investir. Você não vai lá, não paga um rodízio de pizza para os seus discípulos. Isso, sabia que vocês iam gostar. É verdade. Tem que semear. Tem que investir. Estratégico. Viu? Fala para o seu líder. Leva ele para tomar um café, comer alguma coisa. Faz na sua casa. Olha, eu vou dar uma estratégia para vocês. A pastora Leila, eu já fiz isso muito. Quem anda comigo sabe disso. Agora que a gente está um pouco reduzido de tempo, não por vontade. Eu lembro que a pastora Leila, ela tinha uma equipe. A equipe dela vestia tudo de verde. Então ela pegava as meninas e fazia um café da manhã na casa dela. Ela punha toalha verde, guardanapinho verde, punha tudo na cor da equipe. E pegava domingo de manhã, chamava as meninas todas para tomar café lá. E honrava elas. Isso é muito importante. Você está falando, mas é comunhão? Não. Você está honrando. Quando você põe a mesa para uma pessoa, você está honrando essa pessoa. Ele derrubava as torres, todas as torres, porque ele precisava de espaço para pôr o povo dele. Você vai precisar de mais fileira de cadeira dessa, você vai precisar comprar mais Kombi dessa, que já é uma só, já não está dando, porque você precisa criar espaço, você tem que ser estratégico, Então, Uzias, ele era um homem estratégico, e o líder, ele tem que ser estratégico. Você já tem que pensar no que você estava fazendo. Eu estou querendo abrir um negócio de varejo para mim. Aí eu estou orando para Deus. Falei, Deus, mas aonde? Como que vai ser? Deus já está me mostrando. Você já vai contemplando. Você fala, Deus, é lá. Esses dias eu sentei com o André. Falei, André, você já viu quantas pessoas tem lá? O que? Menino Jesus é o que? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste? Ninguém sabe também. Vocês são que nem eu também. Anda por rumo. Então, ou seja, tem um povo lá. Quem sabe a nossa nova igreja não vai ser lá? Então,
Estratégia, vai formando. Por que chama? Quando você vai para um bairro e você quer abrir células lá, como é que é o nome da primeira célula que você abre lá? Estratégica. Né? Então, a visão é estratégica. Se eu tenho lá 10 células no bairro na Zona Sul, rapidinho vai acontecer alguma coisa ali. Agora eu fico dando tiro para todo lado. Eu tenho uma lá, tenho uma lá, tenho uma lá, tenho uma lá, tenho a Piranguinho, tenho uma em São Bento. Esse dia eu passei em Santo Antônio do Pinhal, falei, nossa, dava uma sara aqui. Passei em São Bento, nossa, dava uma sara aqui. Mas não é esse o lance. Se a gente não... Quanto bairro a gente tem aqui para ganhar para Jesus ainda? Né? Vamos ser mais estratégico e menos incisivo. Por quê? Porque às vezes a gente gasta a nossa energia, né? Eu gosto muito, tem 2 linhas aí teóricas, que não são teológicas, sobre a energia do homem. 80-20. Uma ala, eu prefiro essa ala, 80% de inspiração e 20% de transpiração. Mas existe um tempo na vida do líder que ele tem que botar 80% de transpiração e 20% de inspiração. A inspiração, ela é a estratégia. Tem época que você tem que trabalhar muito. Eu vinha para Caçapava 2 vezes, 3 vezes por dia. Morava em São José. Às vezes eu chegava lá e tinha que voltar. O Jonas, eu acho que é o único aqui da minha época que está aqui dentro hoje. Quem mais? Ninguém? O mais antigo é você que lembra disso, Jonas. Minha filha no púlpito lá, lembra, Clarinha? Né? E um tempo de você dar 80% de transpiração. Quando todos vocês estavam dormindo, eu estava com o carro quebrado na Dutra, chamando guincho, né? Pagando 400, 500 pau de celular. Estava aí com a minha família, às vezes punha gasolina, né? Não tinha nada para comer, porque não tem mesmo. Tem hora que em Caçapava durante a semana que meia-noite acabou. 80% de energia. Mas as 20% rendeu muito. Às vezes você fala que o teu gerente não faz nada, né? O André hoje é um gerente tolinho. A última empresa que eu trabalhei, o cara perguntou para mim no plano de carreira, falou, bom, agora você chegou a supervisor, né, de região, e você não quer ser um gerente? Eu falei, não, eu quero ser um técnico ganhando igual o gerente, porque o gerente nem comissão ganha mais. É isso aí, Raíssa. E Deus foi me prosperando. Muitos gerentes chegaram e falaram, caramba, tua folha de pagamento está quase chegando na minha, e você trabalha menos que eu, porque o gerente é o primeiro que chega, o último que sai. Né? Igual o pastor, é o único que fica em pé o culto inteiro, mas glória a Deus, né? Para isso que a gente está aqui. Então seja mais estratégico, planeje, não saia aí dando tiro para todo lado, gastando o tempo precioso de Deus. O seu tempo é precioso, irmão. Se você não tem o que fazer, vai orar, vai glorificar a Deus, vai ler uma Bíblia, vai fazer uma pesquisa de estudo, vai decorar um louvor, né? Fica gastando muita energia. E aqui nós vimos que ele era estratégico. Ele se preocupou em crescer no espaço, se preocupou em alimentar quem servia a ele, agradar, e o povo amava ele, né? Você vê que ele fala aqui, como é que ele fala lá no verso 10, né? Edificou torres no deserto, olha só, né? Lugar para o povo descansar. Cavou cisternas, dava refrigério, preocupava que a turma tinha que beber. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Por que José do Egito se deu tão bem? Ele leu 2 Crônicas. Porque nos 7 anos o que ele fez? Ele abasteceu o Egito, pois o povo tinha que ir lá comer. Outra coisa importante, verso 11 e 12. Você que é, fala para o seu irmão, você é tímido. Então saiba que o tímido não herdará o reino dos céus. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Verso 11 e 12. Tinha também Uzias um exército de homens,
destros nas armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos principais príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. E aqui, o que é interessante é que ele se colocou como cabeça desse povo. No verso 12 ele fala assim: o número total dos cabeças das famílias. Meu irmão, você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda. É melhor ser uma pequena cabeça que uma grande cauda. Isso me lembra a família dinossauro, né? Pensa sobre isso. Não tenha medo de se colocar na frente. Não tenha medo de assumir as responsabilidades, de ir para cima. Tem hora que a gente tem que ir mesmo para cima. E Uzias era o cabeça dos cabeças. É assim mesmo, você tem que querer mesmo. Querer ser um diácono, querer ser um pastor, querer ser um bispo, querer chegar lá. Sim, quem disse que você tem que ficar sentado a vida inteira? Não. Você tem que, lutar para que isso aconteça, se colocar em posição de evidência, tirando esses heróis mascarados, todo mundo quer ver quem é o cabeça, quem é o líder. As pessoas querem te conhecer, No verso 15, diz ainda aqui: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinados para as torres, os cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ele fazia máquinas de invenção de homem. Ele era inovador, ele era inventor. Uma das coisas que a Sara Nossa Terra tem, que eu gosto muito como líder da Sara, meu irmão, você pode inventar o que você quiser, meu irmão. Se Deus falou, concordou, vamos ser felizes. Você não tem problema em ser criativo. Você tem que ser inovador. Você tem que fazer coisas que os outros não estão fazendo. É lá que tudo vai acontecer. É a forma diferente que você faz. E é isso que Deus espera, é isso que a sociedade, é isso que as pessoas lá fora esperam de cada um de nós. É que você seja inovador, que você faça algo diferente, que você crie novas possibilidades. Eu estava vendo no Jô Soares, há uns 2 anos atrás, o rapaz tinha 23 anos de idade, ele é um dos milionários nos Estados Unidos. Ele era de Caraguatatuba. E um dia ele teve o primeiro contato dele com o computador. Era um computadorzinho, e ele descobriu que aquele computador fazia cartão de visita, fazia cardápio, fazia talão de pedido. E ele falou: eu vou montar um negócio para mim. E começou a fazer cartão de visita para vender para as pessoas, talão de pedido, fazer cardápio para os bar. Porque o que tinha em Caraguá? E ele foi dominando aquela arte. Aí ele foi para São Paulo, foi para a faculdade, foi crescer. E um dia ele recebeu um dinheiro e falou: eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Vale do Silício. E ele estava contando: meu primo ficou 8 anos no Vale do Silício. Eu tenho um primo que é professor de física na Universidade Federal da Bahia. Ele foi levado daqui pela Unicamp. O cara é muito louco, cara. Física, você já imagina. E esse cara foi para lá e ele começou a desenvolver programas. E ele falou que lá funciona assim: são pequenos, vários cybercafés pequenos. Então as pessoas vão para esse cybercafé, levam o laptop e começa
a trabalhar e desenvolver. Aí tem outro ali, e eles começam a trocar informações, e de repente sai um projeto, e ao mesmo tempo que prospera, ao mesmo tempo que quebra. E ele desenvolveu um programa que ele pega o celular, lá ele estava com um tablet, né? Um iPad lá, sei lá. Então, por exemplo, ele pega uma revista de futebol, que no caso lá do Jô Soares era o Vasco, e ele pegava o celular e fotografava. Quando ele fotografava, o celular ia lá no YouTube, buscava lá no arquivo da editora imagens daquela capa, qualquer assunto, e ele ficou muito rico com isso, muita grana. Ele fez o que ninguém ousou. Hoje é normal, tem celular, o Elton tinha um, você passa no código de barra, ele aparece para você qual o lugar mais próximo que tem o preço mais barato para você comprar, né? Mas quando ele inventou isso, era uma coisa inovadora, e ele prosperou. Então, dentro do reino de Deus, nós também temos que inventar coisas novas. O Arena Jovem não era como é que era? Conexão jovem, né? Expressão jovem, força jovem, sei lá. Um dia a Bispa Lúcia foi vendo, né, aquele povo lá, tal, não, vamos fazer um negócio diferente, vamos converger a igreja, a força está nos jovens. Eu tenho falado uma coisa importante para os meus líderes aqui: nós estamos perdendo muito tempo não trabalhando as escolas e os adolescentes. Nós precisamos inovar, achar formas de inovação para o reino de Deus, né? Eu fico imaginando quantas coisas você pode inovar na sua forma de evangelizar, na sua forma de ganhar almas, na sua célula, nos seus cultos. Quantas coisas nós podemos inovar na sua profissão, às vezes uma ferramenta que você desenvolve, né? Eu tenho uma ponteirinha que eu desenvolvi lá, eu ganho dinheiro direto com esse negocinho lá. Eu saí da empresa, Deus me deu a visão lá, eu só pego o negócio e não vou nem contar o segredo, que isso aqui está na internet, senão eu ia contar para vocês. E eu agrego um negócio, muito valor em cima, porque eu tive uma sacada, né? E esses dias conversando com a Cauã aqui, com o Simon, né, Simon? Já dei para ele até a dica lá, né? Como que é a empresa, qual é o marketing da empresa. Então, querido, seja inovador, invente novas possibilidades, crie novas possibilidades. O Moura, por exemplo, ele pesca com 5 anzol na vara, já inovou, e com 50 centímetros de água. Isso é detalhe, né, Marcos? Um dia ele vai começar a pegar os peixes, né? Mas primeiro inventa, inova, depois os peixes vão dizer, é novo, né? Os peixes não aprenderam ainda, né? Mas seja isso, querido, aprenda com Uzias, invente, crie, gere novas possibilidades, né? Hoje eu estava vendo lá, os caras estão estudando agora uma forma de produzir uma enterprise. Quem sabe o que é enterprise aqui? Oh, glória a Deus, né? Tem alguém que não assiste, né, a Jornada nas Estrelas. É sério, os caras estão tentando produzir uma enterprise mesmo, em tamanho real, tudo mais, com todo, né? Porque hoje a gente já tem tudo aquilo que eles tinham lá, né? O celular, o Nextel, né? Que eles tinham lá, era um Nextel, irmão, que falava, né? Só está faltando aquele teletransporte, mas deve estar estudando por aí, amém? Mas o mais importante de entender, querido, é que um grande homem de Deus, ele necessita de empenho para a liderança, e tudo isso veio quando ele se dispôs a buscar a Deus, porque o primeiro projeto de Uzias foi, buscava a Deus e ouvia o profeta. Enquanto você não estiver disposto a buscar a Deus mesmo, ouvir o seu profeta, né? Buscar a Deus logo no início do projeto, porque tem um monte de gente igual ateu, né? Você quer ver se o cara é ateu mesmo? Põe ele num avião, e quando esse avião cair, abre a caixa preta.
Você nunca vai ouvir tanto Deus me ajude, Nossa Senhora na sua vida. Põe um avião de ateu para você ver. Você vai ouvir o tanto de clamor. Porque é verdade. As pessoas, principalmente os cristãos de carreira, né, aquele que está suave, só busca Deus na hora da crise. Aí você não sabe por que Deus te enche de crise. Deus tem que te encher de projeto, querido, não é de crise. Deus tem que falar, ó, vou abrir a visão desse irmão, esse irmão vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, né? É assim. Eu acho legal aquela propaganda que tem da Universal, vocês já viram? Hoje chegou uma mulher lá, pai, que uma empreendedora, ela falou assim, eu sou fulana de tal, tenho tantas empresas, tenho isso, tenho aquilo, ela dá cursos de maquiagem estética, ela tem 70 cursos. A mulher é rica, burguesona, mora nos Estados Unidos, e no final ela fala, eu sou universal. Ela devia falar, eu sou cristã, filho do Deus Altíssimo, né? Antes de ser da Universal. Mas é para isso que Deus nos criou, para a gente ser cabeça lá fora. Agora as pessoas ficam introvertidas. Você olha para dentro de você, você olha, né, resumido, você se intimida com qualquer coisa. Você não é tímido, querido. Busque sabedoria de Deus, busque inovação, busque direção de Deus. Mas a princípio, busque a Deus logo no início dos seus projetos. Outra coisa também, buscar espaço para crescer. Às vezes o cara quer ir embora de Caçapava. O problema não está em Caçapava não, irmão. O problema está dentro de mim. Quer ver, o cara fala, cidade é pequena demais para mim, essa igreja é pequena demais para mim. O dia que você achar que essa igreja é pequena demais, eu te desafio a fazer ela romper os limites dela. Eu entrego na sua mão, falo, querido, então vamos crescer, vamos expandir essa igreja. O dia que você falar que Caçapava é pequeno demais, nós vamos te eleger prefeito. Eu quero ver você fazer Caçapava a melhor cidade do Vale do Paraíba. Porque líder é transformador. Não é apenas resmungador, não. Está cheio de líder que é blá blá blá, conversa. Vai lá e faz. Você já tem o sim de Deus, você pode, né? Você já está habilitado. Outra coisa importante, seja estratégico, pense, reflita, planeje, consulte a Deus, consulte o seu pastor, e você vai ser próspero em nome de Jesus. Seja o que for que você for fazer, seja o que for. E querido, melhor ser uma cabeça que ser uma grande cauda, não é uma pequena cabeça que é uma grande cauda. Seja cabeça mesmo. Essas são as lições. Seja inovador, seja inventor, seja criativo no reino de Deus. Você quer um cara mais criativo que Jesus? Está Jesus vindo lá, não sei da onde, não sei para onde, andando numa boa. Eu fico imaginando Jesus andando assim, né? Aí os caras, para aí. Ele parou no pedágio assim. Pois não. É justo todo mundo pagar imposto? Sim, é justo. Cadê o seu? Falou, Pedro, faz favor, pesca um peixe ali para nós. Tirou a moeda dentro da boca do peixe. Você quer mais criativo que isso, irmão? Jesus não dava. O cara chegava e falava assim, cura esse homem. Ele falava, o que você quer que eu faça? Então vai lá, faz assim, né? Os milagres, a dinâmica de reino que Jesus usava, maravilhosa. A forma de criatividade, de inovação. E a gente às vezes fica fazendo a mesma coisa, persistindo no mesmo erro. E a única vez que Uzias resolveu fazer a mesma coisa, ele rodou. Que dá um pulinho lá no capítulo, aliás, no finzinho da vida de Uzias aqui. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele queria agora ser sacerdote, ele queria ser Deus. Ele era engenheiro, ele era agricultor, ele era ministro, ele era rei, ele era guerreiro, ele era tudo, era servo de Deus. Agora ele queria ser o quê? Ele inventou algo que não poderia inventar. Querer ser Deus,
querer ser sacerdote de Deus, porque o sacerdote é a presença de Deus na terra. Nós, como líderes, somos sacerdotes, somos a presença real de Deus na terra. Mas ele era rei, ele era engenheiro, ele era agrônomo, mas Deus não constituiu ele sacerdote. Não queira ser o que Deus não tem para você. Só porque agora está na moda ser cabeleireiro, não vá abrir um salão. E não queira ser Deus. As coisas de Deus são para Deus. Outra coisa também, no verso 19: então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Ele se indignou com Deus. Está cheio de leproso espiritual, querido. Quando a gente fala lepra na Bíblia, a gente fala de doença espiritual crônica. Quem somos nós para indignar com Deus? Às vezes você entra num projeto com Deus, vai, em algum momento você acha que Deus está errado, que em algum lugar você se desviou do percurso. Você não olha para o que Deus está te livrando, você não olha para o que Deus está te poupando, você não olha para onde Deus está te levando, mas você olha para o limite que Deus colocou e se indigna. Não, Deus me limitou. Deus não limita ninguém, querido. Deus te estaciona, é cockpit, é parada de emergência. Deus é o maior interessado que você avance. Mas Uzias queria tocar nas coisas de Deus. Uzias agora, ele não se contentava mais, e eu vejo isso dentro da igreja neopentecostal. O cara está bom na igreja, ele está numa sexta-feira dessa ouvindo uma pregação para líder, daqui um ano já não serve mais, a pregação está fraca demais para ele. Agora é ele que vai pregar, é ele que vai abrir a igreja, é ele que vai abrir não sei o quê, agora ele é o portador da palavra. E a duras penas, os pastores estão caindo um a um, e aí se indignam com Deus. E quem somos nós para se indignar com Deus? E está cheio de crente indignado com Deus. Porque você vê muitos crentes falando, não, porque na minha igreja eu estou indignado, porque na minha igreja, quando você fala da sua igreja, você está falando de Deus, querido, porque isso aqui é a casa de Deus. E foi a ruína de Uzias, e ele acabou só. Porque a lepra espiritual, ela causa separação. Ela tira a pessoa do seio da igreja, do convívio. O próprio Deus tira. Aquela pessoa está tão doente que ela vai contaminar os outros e vai matar as pessoas. E ele acabou os seus dias só. Um homem que era a cabeça de 307.500 famílias, acaba a sua vida só, debaixo da justiça de Deus. E às vezes a gente vê líderes de grande potencial, homens e mulheres potencializados, cheios do poder e da autoridade de Deus, andando sozinho, seguindo carreira solo, fazendo heresias, cometendo heresias, porque achando que agora é Deus, agora é sacerdote, agora pode. E o pior é que tem pessoas que seguem esse grupo, e depois, quando a decadência vem, ele não se responsabiliza pelas almas que ele arrastou. E Jesus deu um nome para isso. Ele chamava de falsos profetas. São pessoas que encheram-se de si mesmo, dizendo ser cheio de Deus. Vamos nos colocar de pé. Uzias tinha tudo para acabar bem, mas ele termina igualzinho o pai dele, que foi o começo da nossa pregação. O maior erro muitas vezes do homem e da mulher é que ele até vai bem, mas em algum momento ele troca Deus pelo memorial do passado.
Mas Deus, essa é uma igreja que está avançando, é uma igreja que vai crescer. Uma igreja cheia de homens e mulheres, cheia da autoridade de Deus. Se você tem um projeto com Deus, esse é o momento de você pôr na presença do Senhor. Um projeto de querer ganhar almas, projeto profissional, familiar. Esse é o grande momento de você entrar na presença de Deus. Se você está precisando de estratégia, de sabedoria, esse é o momento de você falar com esse Deus que vai derramar isso sobre a sua vida. Porque o líder, ele precisa, querido, dessas armas. Comunhão com Deus. Oh Deus, dá-nos um coração, Deus, com mais intimidade contigo, Senhor, para te buscar, para te conhecer, para te consultar. Dá-nos ouvido, Deus, para ouvir a tua voz e a tua direção, Senhor. Dá-nos direção para abrir espaço, Senhor. Muitas vezes o inimigo tem levantado muralhas, mas a tua palavra fala que com o meu Deus eu desbarato exército e salto as muralhas. Pede para Deus te dar estratégia, querido. Quando você sair para regimentar as almas, Deus vai te dar uma forma de conduzir, de falar, as suas metas, os seus resultados, o seu trabalho, seja o que for, Deus vai te dar estratégia na sua mão, querido. Não tenha medo de ser cabeça, querido. Não tenha medo de guiar as pessoas. Não tenha medo de conduzir as pessoas, querido. Deus te levantou para ser um condutor, para ser um líder dessa geração, querido. Ser aquele que vai conduzir as pessoas, tirando elas do Egito e conduzindo a salvação, a melhor condição de vida, melhores padrões. Deus te levantou para ser cabeça, querido. E Deus nessa noite Ele quer trazer para você, querido, direção, querido, criatividade. Que Deus esteja tocando as nossas mentes, nossos olhos, ouvidos, para que possamos inovar, para que possamos, Deus, ser mais proativos, Deus, ser ousados. Porque para inovar, para criar, nós temos que ser ousados. Dá-nos ousadia nesses dias, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Oh Deus, que a plenitude do Senhor seja maior do que os nossos limites, Senhor. Oh Deus, que nós nunca desejemos ocupar lugar que o Senhor não tem para nós, Senhor. Que nós possamos respeitar os lugares já ocupados, respeitar os lugares santos. Dá-nos um coração de reverência, de temor às coisas do Senhor. Uzias perdeu o medo, ele perdeu o temor a Deus. Dá-nos um coração temeroso, dá-nos um coração, Senhor Deus, submisso, Senhor, à tua palavra. Porque o temor do Senhor é o princípio da liderança, é o princípio das coisas, Senhor. Oh Deus, afasta de nós toda maldição, toda lepra, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, desenvolver a liderança que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, Deus, ser influenciadores desta geração, influenciadores da nossa família, dos nossos vizinhos, do nosso trabalho, da nossa igreja. Dá-nos um novo coração, Senhor Deus. Faz uma oração comigo, põe a mão sobre o seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quebro, eu rejeito e eu renuncio a toda palavra maldita que tentou me limitar,
a toda ação do inferno, toda a legalidade que eu possa ter dado para que Satanás ou os seus demônios tentassem me limitar, bloquear. Eu rejeito hoje. Eu coloco a minha mente e o meu coração debaixo da aliança feita na cruz. Passo nessa noite pelo sangue de Jesus, que me liberta e que me capacita. E é nesse sangue que eu sou livre, livre para crescer, para prosperar, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus. Você pode se assentar. Eu já queria partir direto para a palavra de oferta. A gente já está no nosso tempo limite. Querido, um dos grandes problemas de Amazias, pai de Uzias, é que ele passou a adorar os outros deuses, os deuses lá de fora. Querido, nós temos uma relação financeira na presença de Deus em duas equações. Ou o dinheiro veio para te servir, ou você veio para servir o dinheiro. Nós vemos aqui que Amazias foi lá, ganhou os edonitas, saqueou os ídolos, saqueou o ouro, saqueou a prata, tomou para si e passou a adorar tudo aquilo. Hoje nós vemos aqui que Deus capacitou Uzias a ser próspero. Ele buscava ao Senhor, ele investia no reinado, ele investia no deserto, na plantação, investia no seu líder. Mas nós não vimos aqui dizendo que ele investiu no altar ao Senhor. Mas antes disso ele quis tocar no altar do Senhor. O seu coração ficou tão apegado às coisas do mundo, às coisas horizontais, que ele achou de tomar as coisas do altar. Que foi aonde ele falou lá, né, que Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para ir lá acender, sacrificar, queimar o incenso para Deus. Mas ele tocou no que era de Deus. E toda essa palavra hoje, querido, que Deus está dando aqui empresas nas suas mãos, está dando para vocês, né, igrejas, está dando coisas para vocês serem líderes, prósperos, serem Uzias do século 21. Mas está cheio de Uzias tocando no que é de Deus. Quando você toca no dízimo de Deus, quando você sabe que tem que fazer e não faz, você está pegando o que não é seu, você está tocando no que não é seu. E aí entra uma lepra financeira, e essa lepra entra, e você começa a ter vários problemas, e você não tem saúde financeira para que os seus projetos, você começa a se limitar. Mas nessa noite, querida, que Deus está levantando homens e mulheres, né, vocês que são jovens, que não tocam no que é do Senhor, que não se indignam com o Senhor. Sabe, quantas vezes pessoas chegam e falam: pastor, eu quero que o Senhor me libera do dízimo, porque eu estou cheio de conta para pagar. Meu irmão, não libero ninguém de nada, porque a Bíblia não libera ninguém de nada. Não queira tocar no que é de Deus. A oferta, o sacrifício, os dízimos pertencem ao Senhor. Amém? Então você é livre para entregar a Deus o que é de Deus, em nome de Jesus. Amém? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Levante suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos os sacrifícios de hoje, Senhor. Recebe, Deus, os dízimos, as ofertas, parceiros de Deus. Eu declaro que essa é uma igreja próspera e saudável, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amanhã então o nosso arena especial vai estar a banda aí por inteiro, a banda do Germano, amém?
Vamos tocar um louvor, o pessoal do Santa Luzia vai vir para cá também. Então vai ser um momento diferente aí, um Arena Music, vai ser bacana, amém? Traga visitante, traga outras pessoas, vai ser uma arena bem legal. Depois o maior pastor dessa igreja vai pregar logo na sequência, amém? Então você pode estar vindo preparado para um sábado cheio de poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amanhã então a regimentação, bater as nossas metas. Essa igreja aqui vai explodir em nome de Jesus. Amém? Domingo então Instituto de Vencedores, à noite culto da família. Estamos a caminho do revisão de vidas. Semana que vem revisão de vidas. Então você que não fez sua inscrição, você que vai fazer, você que pretende fazer, trazer alguém, faça as inscrições aí até terça, quarta-feira. E os adolescentes, primeira semana, na segunda semana de setembro, revisão de vida dos adolescentes da igreja. Amém? A gente está diferenciando. Esse revisão é para jovens, adultos e adultos. E depois uma revisão de vida para os adolescentes, pré-adolescentes na igreja, na segunda quinzena de setembro, já logo no comecinho. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela palavra, pela unção derramada de hoje. Que essa palavra, Deus, venha germinar em nossa vida, Deus, e se torne uma árvore cheia de frutos, e esses frutos sejam para nos alimentar e alimentar os outros, Pai. Que nós possamos te buscar, que nós possamos aprender com as lições de Vitória de Uzias, para sermos vitoriosos hoje, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus para sempre, porque a tua palavra e o Senhor não mudam, Senhor. Que a unção, a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós. E a igreja saúda com a paz do Senhor, debaixo das consolações do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza em paz. Amém.